Uma boa tarde a todos que estão a chegar a este webinar. Já temos aqui algumas pessoas a chegar, o número está a crescer. Bem-vindos. Temos aqui para nos dar então início à 10ª sessão do segundo ciclo do programa de webinars para a administração pública. Uma boa tarde a todos que estão a chegar à nossa sessão. O tema de hoje é a autoavaliação da cultura de inovação. Para dar início à sessão, convido a Senhora Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, a Doutora Fátima Fonseca. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. Não sei se vale a pena fazer aqui um pequenino compasso de espera enquanto entram mais participantes. Vou tentar começar de forma pausada. Ora, muito obrigada pela vossa presença. É com muito gosto que estou aqui hoje no 10º webinar do segundo ciclo de webinars para a administração pública, que sendo promovido pelo INA, é promovido pelo INA com o apoio e a colaboração direta e ativa de um conjunto alargado de parceiros. E uma vez que eu represento a área da inovação e da modernização administrativa, vou fazer uma coisa diferente daquilo que é habitual. Vou agradecer não às entidades, mas às pessoas que têm representado as entidades que têm colaborado de forma permanente e inexcedível nestes 2 ciclos de webinars. Hoje é o 20º webinar. E vou agradecer ao Walter Gouveia, que pela FCT tem dado suporte técnico, sem o qual não seria possível estarmos a desenvolver estes 2 ciclos de webinars nas últimas semanas, e ao Luís e à Sofia, do Instituto Nacional de Reabilitação, o apoio permanente que têm garantido e que têm permitido que estas sessões sejam também sessões inclusivas. Ora, para além destas 2 entidades, da FCT e do INR, não quero deixar também de reconhecer e dar uma palavra particular de agradecimento a todos aqueles e aquelas que trabalharam nos projetos de trabalho colaborativo que foram desenvolvidos durante, essencialmente, o último mês e que vieram mostrar uma capacidade de reinvenção da administração pública que permitiu continuar a responder, mesmo estando muitas vezes fisicamente ausente, mas continuando junta e a funcionar e a garantir as respostas que os cidadãos, as cidadãs, as empresas necessitam. A todas e a todos, o meu muito obrigado. O plano de trabalho colaborativo, e começando por aí, antes de me referir em concreto ao tema que nos traz aqui hoje, gostaria de recordar que veio marcar um momento crucial na vida da administração pública, na vida de todos nós, na verdade, na vida do país, um dos momentos mais, porventura, mais marcantes e mais transformadores dos últimos anos. E as circunstâncias que nós vivemos, com as quais tivemos que lidar, vieram acelerar muitos dos processos de inovação e de modernização administrativa que há longos anos têm estado em curso e agora ficaram mais visíveis, muitas vezes de uma forma súbita, com uma face mais expressiva junto dos cidadãos e das empresas, no serviço ao cidadão, às empresas, às organizações da sociedade civil, e uma face menos visível, interna, que significou uma profunda reorganização dos modelos de trabalho na administração pública. E, literalmente, quase de uma semana para a outra, nós passámos a ter cerca de 68.000 pessoas em teletrabalho, enfim, uma modalidade que até este período era utilizada, de facto, mas era utilizada de forma muito dispersa e não sistemática. E, portanto, uma série de mecanismos foram introduzidos de forma mais massiva, foram testados, foram experimentados, uns resultaram melhor do que outros, mas temos aqui um grande capital de aprendizagem que vamos utilizar ao longo dos próximos tempos. O plano de trabalho colaborativo veio apoiar os trabalhadores, veio apoiar os dirigentes a lidar com os desafios de um trabalho à distância, do trabalho remoto, do trabalho que teve que criar respostas rápidas para que os serviços não deixassem de funcionar
e veio permitir que, em muitas situações, os serviços continuassem a funcionar com qualidade e com capacidade de entregar valor de forma diferente. E este plano de trabalho colaborativo veio permitir não só termos momentos como os webinars que têm sido desenvolvidos, mas também criar guias, ferramentas, partilhar informação, que em muitos casos foi determinante para que as entidades, os serviços, os trabalhadores continuassem a produzir. O guia envolveu quase 30 entidades, mais de 70 pessoas, 22 projetos no total. Foi desenvolvido não só pela administração pública mais clássica, mas também por ordens profissionais, pelos politécnicos, por organizações da sociedade civil, por empresas. Portanto, tivemos aqui a capacidade de criar, de cruzar linhas, de cruzar competências para entregar resultados. E esta dinâmica colaborativa é algo que nós temos que reforçar de forma muito deliberada e intencional no futuro que já começou. E, portanto, vamos continuar a trabalhar os temas da liderança, vamos continuar a trabalhar os temas da organização do trabalho, da colaboração, da inovação. Os webinars, estes 20 webinars que se completam hoje, nestes 20 webinars contamos com, e é um número impressionante, contamos com um total de 27.752 inscrições. E estou certa que no final do dia de hoje teremos contado com mais de 14.000 participantes efetivos neste conjunto de sessões. Este é um número muito significativo e demonstra que é possível chegar longe de forma fácil a muita gente, com muita facilidade de facto para levar informação, estimular o debate e desenvolver projetos colaborativos, criando redes de conhecimento, redes também pessoais, que são fundamentais para que funcionemos melhor, de forma gratificante e com capacidade de entregar resultados. Hoje o tema é a inovação. E sim, esta área governativa tem intencionalmente a inovação inscrita na sua designação institucional, porque a inovação corresponde a uma necessidade absoluta de criação de capacidade permanente em qualquer organização e, obviamente, as organizações públicas não são diferentes de qualquer outra organização na sua capacidade de entregar valor. E muitas vezes essa capacidade de entregar valor é particularmente crítica no setor público, porque o setor público presta serviço público, mantém um Estado funcional, serve uma sociedade que deve ser coesa e deve servir uma economia robusta por muitos sobressaltos conjunturais que atravessemos. Portanto, inovar é preciso, inovar é fundamental e nós temos que manter viva a chama da inovação. Ora, quando as circunstâncias nos pressionam, nós temos seguramente muita capacidade de inovar, talvez o desafio seja voltar a alguma normalidade e evitar que a normalidade apague essa chama. E a ferramenta que hoje é apresentada, discutida e a partir dela discutidos outros temas que são relevantes para a inovação, esta ferramenta em si mesma é uma pequenina inovação. Porquê? Porque é uma ferramenta experimental. Foi desenvolvida neste contexto para fazer parte do dispositivo que colocamos ao serviço da administração pública e que vem, queremos nós, estimular esta dinâmica permanente de inovação que agora foi tão evidente. A ferramenta foi desenvolvida por 7 pessoas de 4 entidades e tem um duplo propósito que eu vou já sumariar e depois podem contradizer-me à vontade se eu estiver a ser imprecisa, mas li e foi esta a conclusão que tive. Um duplo propósito muito pragmático, avaliar a prontidão para inovar e criar planos de melhoria das capacidades de inovação que sejam ajustados à realidade, à situação de cada entidade que realiza esta avaliação. E com esta ferramenta nós procuramos, de facto, manter acesa a chama da inovação para que no futuro continuemos a ter capacidade de inovar.
Um dos compromissos desta área governativa é precisamente robustecer esta capacidade de forma permanente, porque sabemos que esta capacidade é aquilo que nos permite também cumprir a nossa estratégia. Uma estratégia que foi desenhada com cerca de 1000 pessoas de toda a administração pública, das empresas, das universidades, dos politécnicos, um conjunto de entidades que vieram de uma forma bastante transversal identificar 4 grandes pontos críticos para que o Estado e a administração pública se mantenham adequados aos tempos de hoje e preparem o futuro. E essas 4 dimensões em torno das quais nós pretendemos trabalhar nesta legislatura são a valorização dos trabalhadores, o desenvolvimento da gestão, das competências de gestão, da capacidade de gestão pública, a exploração da tecnologia para poder alavancar novos modelos de funcionamento com maior eficácia e maior eficiência e reforçar a proximidade ao terreno, a proximidade entre os dirigentes e os seus trabalhadores nas organizações, mas também entre as organizações públicas e todos aqueles e aquelas que no seu perímetro externo são os destinatários da sua atuação e os parceiros da sua atuação. E este é um compromisso que, estando na estratégia, já começámos a concretizar. O plano de trabalho colaborativo foi uma das faces visíveis desta dinâmica de inovação que queremos continuar a prosseguir, mas também um despacho que foi recentemente publicado e que é subscrito por 2 membros do governo desta área governativa, que vai renovar a equipa de coordenação do sistema de incentivos à inovação na gestão pública. E foi um despacho publicado no dia 22 de maio, e que vai basicamente pretender fazer 2 coisas. Em primeiro lugar, avaliar a dinâmica de inovação que decorreu da aprovação do sistema de incentivos à inovação na gestão pública na legislatura passada, que efeitos teve, que resultados permitiu concretizar e onde é que temos que melhorar para sermos mais eficazes na prossecução deste propósito de alavancar a inovação. E, por outro lado, ter um plano de ação, um novo plano de ação para alimentar novos incentivos à inovação. E o plano o caderno de encargos da equipa de coordenação do sistema de incentivos à inovação na gestão pública tem um calendário bastante curto. E, portanto, teremos uma avaliação dos resultados do CIGEP até 30 de junho e, na verdade, até ao final do dia de hoje, esperemos ter um novo plano de ação que em muito breve iremos apresentar a todas e a todos e a regimentar novas fileiras de fãs da inovação para continuar a colaborar e desenvolver novos projetos. E com isto termino com uma palavra de gratidão e quase que de fé no futuro. Todos nos estamos a interrogar o que é que o futuro nos trará. Levámos todos um grande solavanco na percepção que tínhamos da nossa própria expectativa de vida pessoal e profissional. E, de facto, nós temos que estar sempre preparados, e essa é uma das lições que, porventura, levamos todos deste período. Temos que estar sempre preparados para as coisas mudarem inesperadamente e de forma muito substancial, muito profunda. E, portanto, olhando para o futuro, o que é que podemos dizer? Há uma parte que ninguém sabe, há uma parte que ninguém controla, mas, de facto, há uma parte que só depende de nós, que é manter viva esta vontade de agarrar os desafios, manter competência para lidar com desafios inesperados, com capacidade de concretização e de resposta, e no caso da administração pública, este não é só um desafio, é uma responsabilidade, porque como servidores públicos nós precisamos, de facto, manter a legitimidade do Estado, manter a credibilidade do Estado, manter a confiança dos cidadãos e aumentar a confiança dos cidadãos nas instituições, porque temos que trabalhar para garantir coesão social, garantir, promover uma economia mais robusta e garantir capacidade de resiliência para quaisquer desafios que o futuro nos traga. E, portanto, com uma palavra de fé no futuro
e de fé também em todas as pessoas que vivem e pautam a sua vida pelo serviço público e pela dedicação ao serviço público. Quero deixar o meu agradecimento, o meu muito obrigada a todas e a todos aqueles que trabalharam neste processo e que têm estado juntos, muito juntos, para colaborar e que, enfim, permitiram que a administração pública continuasse on, seja no digital, seja no presencial. Espero que continuemos todos juntos para encarar o futuro com otimismo, com confiança, com propósito e com pragmatismo. Obrigada a todas e a todos, boa sessão e até breve. Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Vamos então dar início à sessão de debate sobre a autoavaliação da cultura de inovação. Recordo que durante a sessão os participantes podem utilizar a ferramenta disponível no ecrã designada por Questions and Answers, QA, para colocar questões que serão respondidas no final. Peço que coloquem sempre o primeiro e último nome para que possamos ler as questões. Passo então a apresentar os nossos conferencistas de hoje. No painel temos então o Dr. Abel Carreira, Diretor de Serviços de Promoção da Inovação na Gestão da Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas, o professor Joaquim Morato, coordenador da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Porto Alegre, o professor Manuel Cabogueira, chefe de equipa multidisciplinar da Unidade Técnica de Avaliação do Impacto Legislativo do Centro de Competências Jurídicas do Estado, e o professor Pedro Dominguinhos, presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. Vai moderar a sessão o Dr. Leonardo Ralha, subdiretor do Jornal Económico. Na sessão está ainda a doutora Sofia Figueiredo e será, possivelmente também se irá juntar o Dr. Luís Oriola, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que irão fazer a interpretação para a língua gestual portuguesa. Muito obrigada a todos por terem aceito o nosso convite para termos aqui esta sessão sobre a autoavaliação da inovação. Passo a palavra ao Dr. Leonardo Ralha. Boa tarde, desde já agradeço a oportunidade de moderar este debate e eu começaria por perguntar ao Abel Carreira se poderia apresentar um pouco o que se pretende com esta ferramenta, de uma forma genérica. Muito bem, muito obrigado. Cumprimentar os colegas conferencistas e palestrantes, cumprimentar, obviamente, também, em primeiro lugar, a Sra. Secretária de Estado, cumprimentar também a moderação e a interpretação e a todas e todos que estão, neste momento, a acompanhar-nos neste 10º e último webinar do segundo ciclo. Compete-me a mim falar um pouco sobre aquilo que foi o trabalho colaborativo desenvolvido concretamente neste âmbito. Ele envolveu, como foi já referido, um conjunto de entidades e de participantes, estando aqui apenas não presente hoje atualmente um elemento da Polícia Judiciária e do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração da área de Governo, da Agricultura e também do Mar. E, portanto, com o caminho efetuado, nós temos a esta altura um instrumento que está disponível e que visa, como foi referido, procurar permitir avaliar ou autoavaliar a cultura de inovação. Quase que se impõe, primeiro, antes de fazer a apresentação de que é que consiste este instrumento, esta ferramenta, falar, ao fim e ao cabo, do que é cultura e o que é cultura de inovação. Muito rapidamente, costuma-se utilizar frequentemente uma metáfora, uma comparação, e diz que para as pessoas temos personalidade, para as organizações temos cultura organizacional. E, portanto, isto significa, ao fim e ao cabo, que, mal comparando, tanto um quanto o outro têm uma identidade e essa identidade reflete princípios, reflete atitudes e, por força disso, determinado tipo de comportamentos. Ora bem, quer isto dizer que, quando estamos a pensar em cultura de inovação, estamos também a pensar naquilo que pode levar uma organização, no seu todo, a procurar concretizar ideias novas, ideias que, concretizadas e implementadas, se traduzem em mais-valias, em valor, quer para o modo como se funciona internamente, quer para os serviços que são prestados aos cidadãos e às empresas e, portanto, é uma forma, ao fim e ao cabo, de garantir que há uma orientação e determinadas prioridades para fazer novo, para fazer diferente e fazer melhor.
Ora bem, a questão seguinte que se colocou foi, então, porquê a autoavaliação e de que maneira é que isto pode ser instrumental? A ideia que temos é que nada mais importante é que cada entidade pública tenha a capacidade de se pensar enquanto tal, perceber em que nível, em que patamar, em que estágio de maturidade está nesta vertente específica de inovação e também, por força disso, depois perspectivar que caminho quer concretizar e como é que o vai fazer e como é que o vai seguir. Pronto, tendo em conta isto, a preocupação foi sempre não construir uma ferramenta ou um instrumento que sirva-se a si próprio enquanto propósito, mas ser um recurso ou um meio. Devo dizer, de todo modo, que nós perspectivamos o desenvolvimento desta ferramenta para ser realizada online, e portanto é um questionário online no seu sentido estrito, mas no seu sentido mais amplo é, ao fim e ao cabo, um processo que tem uma orientação e tem uma preocupação clara de promover ou de contribuir para a promoção de competências de inovação internas na entidade pública e também desta cultura que se refletirá em atitudes, em comportamentos e modos de atuação. A preocupação seguinte foi pensar, então, o que é que torna uma entidade pública inovadora? Era quase um exercício que nós poderíamos fazer aqui agora não de forma sistemática, mas cada um de nós pensar na entidade que integra, enquanto trabalhador em funções públicas, e perceber quais são os aspectos, os indicadores, as dimensões e variáveis em que essa cultura de inovação se manifesta. E em função disso, fomos identificando alguns parâmetros que, ao fim e ao cabo, resultam e estão presentes no nosso trabalho. Um dos primeiros foi estratégia. Ora bem, estratégia, como é que nós percebemos que uma organização tem preocupações de inovação que se refletem na sua estratégia? Bom, provavelmente os objetivos específicos que se podem evidenciar em instrumentos como, por exemplo, o QUAR, o plano de atividades, as ações que estão previstas, poderão ser sinais interessantes para perceber em que patamar é que estamos a este nível. Mas é só a estratégia que influencia a cultura de inovação? Não, existem outros parâmetros. Por exemplo, a liderança. Todos nós temos, já tivemos experiências, oportunidades de viver neste tipo de contexto e, portanto, muitas vezes perguntamos, e os nossos líderes, e os nossos colaboradores, e as pessoas que estão na nossa dependência, são exemplos para este efeito? Aceitam desafios, lançam desafios e, portanto, esta questão pareceu-nos particularmente importante na medida que pode ser um catalisador. Mas há outras. As pessoas que nós temos em entidade pública, essas pessoas estão a desenvolver as suas competências, têm oportunidades de crescimento, podem apresentar ideias e também contribuir ou participar na sua experimentação. A experimentação é um veículo fundamental para depois traduzir na prática aquilo que resulta e isso introduzir valor em tudo aquilo que fazemos. Mas há outras variáveis, falamos de estratégia, liderança, pessoas, existem outras, a estrutura. A estrutura tem flexibilidade também para permitir esta orientação à inovação. Organizam-se equipas de trabalho interdepartamentais e que vêm trazer aportes diferentes e contributos e competências complementares que nos permitem, ao fim e ao cabo, ver os vários ângulos em que esta inovação se pode manifestar. Incentivos. Por exemplo, há incentivo específico no local onde trabalho para avançar com propostas. Nós sabemos que existe um quadro comum de promoção da inovação na administração pública, que é genericamente designado CIGEP e que está refletido na portaria 186 de 2018 e que diz basicamente que os incentivos podem ser ao nível da capacitação de trabalhadores e dirigentes, na experimentação através de projetos e depois no reconhecimento daquilo que é feito, reconhecimento quer dos inovadores, quer dos projetos, que é simultaneamente a avaliação favorável de quem está à frente destas iniciativas, mas é também uma oportunidade de transmitir experiências e partilhar conhecimento que poderão ser aproveitados por outros elementos, por outras entidades com o seu efetivo contexto específico. Não vos queria amassar muito com a especificação de todas as variáveis, porque nós identificámos 10 variáveis macro importantes, elas passaram também pelas ferramentas, pela gestão do risco, por exemplo, há aceitação de arriscar, de fazer coisas novas, de experimentar, de ousar, há margem, e peço desculpa pela expressão,
parece uma contradição em si própria, mas há margem para o erro inteligente, porque se fosse inteligente não era erro, não, mas a verdade é que muitas vezes é ao fazermos coisas que vamos percebendo que não é bem aquele caminho e é o outro que queremos seguir. O que foi falado pela senhora Secretária de Estado, Fátima Fonseca, no início, logo que é a vertente do trabalho colaborativo, as redes, o aproveitamento e a rentabilização do conhecimento é fundamental, porque vêm diferentes perspectivas, diferentes competências, diferentes contributos e isso ajuda a ter uma visão muito mais alargada, muitas vezes a nossa visão mais orientada não nos permite ter e não só, também o esforço depois da implementação tem ganhos significativos quando todos estamos envolvidos. Por último, se temos meios, e leiam-se que estes meios também podem ser do ponto de vista financeiro, para fazer investimentos, porque às vezes eles são necessários. E veja-se o caso, por exemplo, de estarmos a trabalhar no formato em que estamos hoje, em que a tecnologia é um mecanismo relevante de suporte e de apoio. Bom, falei-vos da importância da cultura de inovação que se traduz na prática em ação, em iniciativas, em modos de funcionamento. Falei-vos também daquilo que foi o nosso esforço de tentar identificar dimensões importantes para caracterizar esta cultura de inovação e depois dizer-vos ao fim e ao cabo aquilo que é o mais importante, é que isto é um processo, portanto a avaliação não é um fim em si mesmo. E portanto se fazemos a avaliação, ela é para depois produzir um relatório, uma síntese onde são mapeados os pontos fortes, os pontos a melhorar, as prioridades exatamente nessa melhoria e isto tudo está ligado com a necessária formulação de um plano de ação. Este plano de ação estará orientado para capitalizar os pontos fortes da entidade, dentro daquelas variáveis que nós há pouco falámos, mas também identificar as oportunidades de melhoria e das soluções que podem levar depois, na implementação deste plano, a introduzir ganhos para todos os envolvidos. Portanto, não me querendo alugar ao fim e ao cabo naquilo que tem sido esta breve descrição, não só do caminho, mas também do resultado, diríamos que os próximos passos que têm sentido é a continuação deste trabalho colaborativo, não só pelos resultados gerados, não só pela motivação que suscitou em todos os envolvidos, mas também pelo potencial de ganhos futuros para todos. Portanto, concebeu-se a solução, agora ela é necessário ser implementada. Já foi referido também pela senhora Secretária de Estado que esta implementação vai ser na forma de experimentação, ou seja, de testes piloto. Serão estes testes piloto que ajudarão a robustecer esta ferramenta com base nas aprendizagens e depois para o objetivo último, que é torná-lo acessível e disseminado na administração pública. Dizer apenas que também na realização de todo este processo, o nosso investimento enquanto grupo de trabalho é de que ele seja de natureza colaborativa. Colaborativa no diagnóstico, com uma equipa interna e com uma equipa externa que possa atuar como facilitador e que possa trazer elementos importantes para dar aportes desde conhecimento especializado ao conhecimento de gestão ou outro, e não só nesta fase de avaliação, mas também novamente na implementação e digamos que o esforço concertado permitirá resultados mais favoráveis, que é ao fim e ao cabo aquilo que todos nós pretendemos. Muito obrigado. Leonardo, peço desculpa, está sem som. Estou a tentar ativar. Ok. Sim. Desculpa, já faz mal. E iria pedir aos moderados que falasse um pouco do papel da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Alegre neste processo e da importância já agora de um olhar externo, um olhar da academia para a administração pública. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero também cumprimentar a senhora Secretária de Estado, bem como todos os conferencistas, moderador, todos os participantes, e agradecer o convite para participar neste debate. E também manifestar a minha satisfação por ter integrado o projeto, a equipa deste projeto. Foi muito enriquecedor. E deixar uma primeira nota de enquadramento, antes de ir à questão que me foi colocada.
A primeira é que, sem dúvida nenhuma, já estávamos num momento de mudança, não é? O nosso tempo é um tempo de permanente mudança, nos diversos setores, também na administração pública. Mas o tempo de hoje, a situação que vivemos, consubstancia-se num acelerador dessa mesma mudança. E por isso eu queria realçar a iniciativa do Ministério da Modernização, do Estado e da Administração Pública em lançar este grande movimento focado na inovação da administração pública e envolto num plano de trabalho colaborativo, que devo também realçar. E, portanto, nesta linha de promoção da inovação, e entre várias medidas, surgiu a necessidade de se definir esta ferramenta de autoavaliação da cultura de inovação. No fundo, o foco deste webinar. E coube-me a mim trazer esta mensagem, não é? Esta mensagem que foi colocada e também muito centrada na experiência que tenho vivido, na minha experiência profissional, enquanto professor, enquanto investigador e enquanto dirigente de uma entidade da administração pública. E passa muito por esta mensagem central. A estratégia de inovação deve estar integrada na estratégia global das entidades públicas. Se eu não tivesse mais tempo, poderia ficar por aqui, porque a mensagem central está partilhada. E eu digo isto porquê? Porque, em primeiro lugar, já vai sendo prática, felizmente, já vai sendo um hábito as entidades públicas planearem a médio e longo prazo, terem uma estratégia, dispor de uma estratégia. Mas ainda não é uma prática universal que exista uma estratégia de inovação nas entidades públicas. Aí ainda existe algum trabalho a fazer. É necessário que exista este foco na inovação. Um ambiente favorável, colaboradores sensibilizados para a inovação, contar com parceiros inovadores, ter um processo robusto, um processo estruturado. Portanto, é preciso entender os objetivos estratégicos da entidade e, com base neles, definir quais os processos que precisam de inovação. Como disse Steve Jobs, inovar também é dizer não a milhares de coisas. Não é? E, de facto, nós também temos que dizer não em muitas situações. E, portanto, neste campo ainda há muito a fazer. E tendo uma estratégia global, tendo uma estratégia de inovação, o que nós precisamos de fazer é que exista um alinhamento entre essa estratégia. Alinhamento entre a estratégia de inovação e a estratégia global, alinhamento entre a estratégia de inovação e o plano de ação operacional, alinhamento entre todos os intervenientes no processo, desde a gestão de topo, passando para as chefias intermédias e chegando aos técnicos e assistentes. É fundamental apostar neste alinhamento estratégico. Trabalhar neste alinhamento é trabalhar para os resultados. É fundamental comprometer. E nesta linha eu introduzo outra questão muito importante e que é a comunicação, que é um fator crítico no alinhamento organizativo. É necessário comunicar a estratégia, ser conhecida, compreendida, assimilada, interiorizada por todos. Só assim se consegue o envolvimento de todos num processo de inovação. E, portanto, longe vai o tempo da estratégia ficar no segredo de poucos, não é? Da gestão de topo. Também a inovação não é exclusiva deste ou daquele departamento. Não é? É importante que seja partilhada e que seja vivida e procurada e investigada por todos. Não é? E então surge, com este alinhamento e esta comunicação e o envolvimento de todos, chegamos ao tema, que é a implementação, o acompanhamento, o controle. Não é? Se não existir controle, pouco se sabe, não existem desvios, não se identifica o que está bem e o que está menos bem, não se corrige o que está menos bem. A avaliação e a introdução de ações corretivas é que gera as melhorias dos processos. Não é? É aqui, sobretudo aqui, na avaliação, na autoavaliação,
que o processo encerra o ciclo de gestão e abre um novo. Não é? É nesta fase que se consagra a administração, ou melhor, a eficácia do processo. E, como já disse, inovar por inovar pouco interessa. O que importa, sobretudo, são os benefícios que resultam desse processo. Por isso, a autoavaliação da cultura de inovação, não é verdade, é um tema central. E por isso este projeto que nos traz aqui hoje a debate é absolutamente central neste processo de pensar e de fazer cultura da inovação. Não é? Abrir um novo ciclo de gestão, encerrar ciclos e dar continuidade a esses ciclos com novos ciclos, numa perspectiva de melhoria contínua, não é? Com o envolvimento de todos. E por isso esta ferramenta de autoavaliação da cultura de inovação é central, e da minha experiência enquanto professor, enquanto investigador, e que colaborei na implementação de vários sistemas de autoavaliação, designadamente no Politécnico de Porto Alegre, durante vários anos, ainda hoje a principal batalha reside na eficácia do sistema. Temos bons processos, construímos bons processos, temos boas ferramentas de suporte, funcionam efetivamente. A avaliação, a discussão, o encontrar novas ideias, lançar novas soluções é o aspecto mais difícil de conseguir. Ora, é exatamente aí que a inovação acontece. E por isso considero que os resultados da autoavaliação devem ter consequências. Eu ouvi há pouco o Dr. Abel a dizer que tem que haver essas consequências, não é? Positivas ou negativas, não é? Mas deve contar para alguma coisa. E, portanto, eu ficaria por aqui com o realce desta necessidade do alinhamento da estratégia de inovação com a estratégia global, com comunicação da estratégia para envolver todos e com necessidade de uma autoavaliação efetiva. E se houver tempo, cá estamos para aprofundar estes conceitos que deixo aqui para abrir o apetite ao nosso debate. Muito obrigado. Eu pediria agora ao Manuel Cabelleira que me falasse um pouco da importância da quantificação da aptidão para a inovação que é disponibilizada e que é auxiliada por esta ferramenta. Muito boa tarde a todos, agradeço imenso o convite. Permitam-me que comece primeiro por cumprimentar a Sra. Secretária de Estado, os restantes colegas de painel e obviamente começo também por agradecer a possibilidade de participar nesta sessão e mais do que isso por ter participado nesta dinâmica colaborativa de criar condições para introduzirmos inovação na administração pública. Eu sou há muitos e muitos anos da academia um defensor de que o empreendedorismo não é apenas privado, existe empreendedorismo público, existe empreendedorismo em nome dos outros, isso era um outro tema, mas fico muito contente por ver que há esta dinâmica de trazer coisas novas para o campo da administração pública, que é um campo que pode trazer inovação e que traz com certeza e que vai poder utilizar a inovação para trazer valor público. Tendo feito esta primeira nota, a pergunta que me é feita é qual a importância desta ferramenta para o processo e para a melhoria da atuação pública. Sim. A resposta já foi dada, sim. Isto é só para dizer que a resposta já foi dada. E já foi dada porquê? Porque uma das últimas frases do Abel Carreira foi a avaliação não é um fim em si mesmo. O Joaquim Amorata acabou de dizer que é preciso ter eficácia no fim do processo. A eficiência, a eficácia e a equidade, os 3 Gs, são relativos. Quer dizer, cada um de nós e na nossa instituição e na nossa vida profissional e nas políticas, nas estratégias que implementamos, damos significado a estes três conceitos. Para mim, a eficácia, neste caso, é utilizar bem a informação que é produzida por uma ferramenta como esta e utilizar essa informação no sentido de disponibilizar ao decisor, àquele que vai olhar para essa informação, dados para que ele possa decidir melhor. E é isso que eu faço na minha vida, já agora. O que eu faço na minha vida profissional é implementar um programa chamado Custa Quanto,
que promove semanalmente informação de apoio à decisão em reunião do Conselho de Ministros. E o que eu faço é promover informação, promover um relatório que informa a decisão pública sobre aquilo que se espera venha a ser o seu impacto. Dou esta nota para dizer o seguinte: nós temos estado focados no impacto da legislação, nos custos que cria a empresas e cidadãos e num conjunto de variáveis não económicas, e futuramente este ano este exercício vai expandir para integrar o impacto na administração pública. Por isso vamos introduzir a dimensão de avaliação da administração pública e vamos introduzir uma nova avaliação, um novo módulo de avaliação não económico sobre a inovação. E vamos nos preocupar em fornecer ao decisor público informação, fornecer evidência sobre aquilo que poderão ser os impactos nas dinâmicas inovadoras, nas dinâmicas de inovação que resultam da decisão pública, que resultam da legislação proposta pelo Governo. Ora bem, dando aqui um pequenino passo atrás, então o que é que eu faço na vida? Eu tento promover informação de apoio à decisão. O que é que esta ferramenta que estamos aqui hoje a discutir pode fazer? Promover informação de apoio à decisão. Mas é uma informação muito especial, porque esta ferramenta centra-se na produção de informação de apoio à inovação. E a inovação é, na sua essência, pelo menos na minha perspectiva, não é nada mais do que aplicar o conhecimento na transformação de informação em algo prático. Nós inovamos quando usamos aquilo que sabemos para pegar a informação que temos e transformamos num novo processo. E não querendo roubar mais palavras ao Abel Carreira, ele falou na criação de novos, diferentes e melhores processos. Então usarmos a informação que temos para gerar novos, diferentes e melhores processos. Esta ferramenta, nas suas diferentes componentes, focando sobre as ferramentas que existem para a inovação, as competências que existem para a inovação, o ambiente, a estrutura, o apoio financeiro que existe para a inovação dentro dos organismos, vai dar apoio ao decisor que, utilizando os resultados desta metodologia de avaliação, poderá decidir melhor para o futuro. Para mim, a perspectiva de eficácia seria essa, seria que daqui resultassem informações úteis, dados úteis, para que os decisores que venham a jusante possam decidir melhor olhando para a frente. Porque é que também é muito importante esta ferramenta no âmbito da administração pública? É que a inovação pelos privados, a inovação no âmbito da decisão privada, a famosíssima destruição criativa que promove a dinâmica de mercado, aproveita-se do próprio mercado. E os inovadores privados são inovadores porque utilizam a informação do mercado e são motivados pelo mercado. Na criação de valor público, nós não temos mercado, o mercado não existe por definição. Ao não ter mercado, temos que criar instrumentos que substituam o mercado na criação da informação útil que promova a inovação e na motivação para a inovação. Esta ferramenta, novamente, vai nos permitir completar essas duas deficiências naquilo que é a ação pública. Esta ferramenta vai, por um lado, fornecer informação ao decisor sobre, repito, os diferentes elementos que permitam inovar melhor. Segundo, vai motivar a quem é avaliado a tentar fazer melhor, a olhar para aquilo que é preciso fazer, a observar as lacunas, a tentar colmatar essas mesmas lacunas. Eu sou, por definição, um defensor daquilo que se chama, em termos académicos e técnicos, a decisão pública com base na evidência. Por isso que o decisor público, quando decide, tenha o suporte de informação que lhe permita compreender, que lhe permita ter evidência sobre os impactos que vai criar, que vai gerar. Para tal, é preciso instrumentos de criação de informação. Esta ferramenta é, na perspectiva muito pessoal e muito centrada naquilo que é a minha atividade atual, mas nesta minha perspectiva é uma ferramenta fundamental para fornecer esses dois elementos. Informação para apoiar a decisão e informação para motivar a inovação. A senhora Secretária de Estado referiu que era fundamental promovermos a capacidade de inovação. O que eu diria é, está aqui um instrumento para fornecer informação que promova a capacidade de inovação. Não vos roubo mais tempo e estou muito expectante para ver o debate que se segue. Muito obrigado. Agradeço, Manuel. Perguntaria agora ao Pedro Dominguinhos
sem prejuízo do mais que queira dizer sobre a sua colaboração nesta ferramenta, se até que ponto é que considera irónico que este processo nasça daquilo que é considerado a maior crise das nossas vidas, Covid-19. Bem, antes de mais, muito boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar a Senhora Secretária de Estado, os meus colegas conferencistas, todos os membros do INA e de todas as entidades parceiras e, sobretudo, os mais de 600 participantes que nos estão a acompanhar neste momento. Eu aqui podia dar a resposta, eu diria, tipicamente baseada na academia e recorrendo-me de Schumpeter, quando ele dizia que estamos na presença da destruição criadora. E, na realidade, nós não estamos na presença totalmente da destruição criadora, estamos, e como dizia há bocado o professor Morato, este é um processo. As coisas não aparecem de um dia para o outro como um clique. O que nós estamos na presença é de um conjunto de mudanças que tiveram, eu diria, um móvel externo, mas que, acima de tudo, se basearam em dois fatores que eu gostaria de destacar. Por um lado, a capacidade de mudar. E a capacidade de mudar advém de um conjunto de lideranças que estavam predispostas para esta mudança, mas acima de tudo, e que é algo fundamental em todos os processos de inovação, que é a inovação faz com as pessoas, com os trabalhadores e nunca contra as pessoas e contra os trabalhadores. E esta é talvez uma das reflexões mais profundas que este tempo que estamos a viver nos convoca, que é como é que nós conseguimos, porque estamos na presença de um processo, e a inovação é um processo que tem como objetivo fundamental a sua implementação, mas acima de tudo o impacto que ele provoca, no caso da administração pública, na melhoria dos serviços públicos, mas também na satisfação dos trabalhadores. Eu acho que isto é algo que é importante nós percebermos e se olharmos para aquilo que é a gestão num conjunto de teorias vocacionadas apenas para o cliente, há um outro conjunto, se quisermos, de correntes teóricas que assenta muito a sua atuação, não exclusivamente, mas também na relevância dos agentes internos, neste caso dos trabalhadores, nesse mesmo processo. E, portanto, este aparente paradigma ou tensão permanente resulta de uma vontade e de um conjunto muito significativo de competências que estão presentes na administração pública. E, portanto, estamos na presença de um processo que, acima de tudo, exige um compromisso muito grande. Sabemos que nesses processos de inovação existem os tais campeões internos, mas para além dos campeões internos, se queremos transformar isto em algo sustentável, em algo perene, nós temos que robustecê-lo do ponto de vista estratégico, como dizia o professor Morato, do tal alinhamento estratégico, mas também do ponto de vista da liderança. Não há instituições ou organizações inovadoras se não houver, por um lado, trabalhadores motivados, competentes e com um foco muito grande na sua aprendizagem contínua, e também não existem instituições inovadoras, organizações inovadoras, sem líderes comprometidos, competentes e com vontade de arriscar. E, portanto, esta é uma questão que e da experiência que tenho tido ao longo destes quase 30 anos na administração pública, de como, e aqui eu escrevi um artigo há uns bons anos, que era sobre se o intraempreendedorismo é ou não um oxímoro. E, portanto, esta é daquelas questões, se é possível empreender dentro das próprias organizações, e a experiência e a investigação diz-nos que é fundamental. E temos que acreditar nas pessoas. O que significa que muitas vezes o processo de inovação na administração pública é também um processo de humildade. Parece que é algo muito prosaico, mas significa que nós temos muitas vezes, quando eu digo nós os líderes, tem que ter a capacidade de abrir espaço para que outros entrem. E abrir espaço para que outras pessoas tenham e liderem equipas, liderem projetos e tenham a capacidade, como também foi dito, e o Dr. Abel Carreira teve a oportunidade de dizer isso, de errar. E nós só erramos se experimentamos. E só erramos se houver uma cultura de tolerância ao erro, naturalmente dentro de certos limites, como é óbvio, mas esta capacidade de experimentar, essa capacidade de fazer diferente é
essencial. E isso convoca-nos para um outro desafio, que no caso da administração pública é particularmente relevante, e está o Manuel Cabogueira, até porque tem esta obrigação, que é de perceber não é como é que nós violamos as regras, é como é que nós criamos regras que se adaptem ao processo de inovação. E este é um desafio, e este tempo é particularmente significativo, que de um momento para o outro nós conseguimos criar um conjunto de regras em tempo recorde para ultrapassar situações que em tempos normais eram impossíveis de ultrapassar. Dou-vos um exemplo. A questão da prorrogação dos prazos de validade dos documentos oficiais, toda a gente dizia que era impossível. Perdoem-me a expressão prosaica. Alguém ficou lesado com esta prorrogação dos prazos? O que aconteceu é que, por esta questão de pandemia que estamos a viver, nós passámos a considerar determinado tipo de situações que eram impossíveis, eu diria, em condições normais, de serem, eu diria, o normal, para passarem, naturalmente, a ser passíveis de ser realizadas. E, portanto, esta questão das regras acaba por ser importante, mas também é fundamental uma outra questão. A inovação faz com recursos humanos, com formação, mas também com recursos financeiros e com incentivos. E esta questão de incentivos é crucial e, portanto, se quiserem, e nós também aqui estamos não para ser totalmente alinhados, é fundamental acreditar na autonomia das instituições e nos líderes dessas mesmas instituições e dotar-los dos instrumentos que permitam a recompensa necessária aos seus trabalhadores dentro de limites que estão perfeitamente definidos no âmbito dos instrumentos da administração pública. Nós, felizmente, evoluímos muito ao nível dos instrumentos da administração pública e isto hoje em dia existem instrumentos necessários que nos permitem essa gestão. Uma palavra final, até porque é importante ouvir quem nos está a ver e a ouvir, que é a questão do trabalho em rede. Esses planos, esse trabalho colaborativo e aquilo que são oficinas de cocriação, aquilo que é a capacidade de mobilizar recursos internos e externos às organizações é essencial. E o exemplo mais claro deste trabalho é aquilo que o INA foi capaz de fazer no espaço de 1 mês e meio, de mobilizar dezenas de instituições, dezenas de pessoas que nunca se tinham visto, mas que acreditaram num propósito comum. É possível mudar a administração pública com competência, com dados. E aqui permitam-me uma expressão que eu não deveria utilizar aqui, mas que é crucial. Nós não podemos tomar decisões baseados no achómetro. O achómetro é para a conversa de café e para quando estamos a comer termossos, perdoem-me a expressão. O achómetro não é para a gestão pública, não é para uma gestão profissional. Por isso é que a questão dos dados, a recolha dos dados é essencial, a evidência é essencial, porque muitas vezes, por mais que custe nós recolhermos esses dados, mas quem não toma decisões baseadas em dados pode ter a sorte, naturalmente, de produzir impactos positivos. Mas na maior parte dos casos, aquilo que ocorre é que cria más decisões com impactos muito nefastos para as organizações onde está presente. Uma gestão científica, o conhecimento, baseado nos dados e no conhecimento, é crucial por essa cultura de inovação. Agradeço imenso, Pedro. Eu vou passar a palavra à Elsa, que tem perguntas de algumas das pessoas que estão a assistir ao webinar. Sim. Temos aqui uma questão do Indalécio Ribeiro, que refere que existe uma atitude castradora e desmotivadora face à inovação e que esta atitude é transversal a toda a sociedade e que se reflete nas expressões de já está tudo inventado, não vale a pena criar nada de novo, que está tudo certo. E a questão dele é: quais serão os motivos para que tal aconteça? E formas de ultrapassar, contornar os citados obstáculos? Será a autoavaliação? Esta é a questão do Indalécio Ribeiro. A Marta, eu vou colocar mais 2 questões, pode ser? A Marta Rosado da Fonseca coloca-nos a questão: gosto muito desta ferramenta, já terá com certeza consultado, simples e muito direta. Seria interessante recolher esta autoavaliação em todos os organismos, ou seja, obrigar a esta autoavaliação. Está pensado fazer-se? A Madalena Carreira coloca a questão: haverá uma verdadeira promoção da cultura de inovação sem premiar e reconhecer os trabalhadores? Depois bem, entre parênteses, com cortes salariais, congelamento salarial e de progressões, os prémios. Estas são as 3 questões que foram então colocadas. Se calhar começarmos com a Bel e vemos se mais algum dos palestrantes tem algo a responder.
Peço desculpa, Leonardo. Passou a palavra. Começávamos por si. Ok, muito obrigado. Se me permite, Leonardo, eu ia só fazer apenas um pequeno ponto aqui, antes de tentar responder da minha perspectiva às questões, para dizer que no início deste webinar falou-se das vantagens do trabalho colaborativo e da possibilidade de termos diferentes perspectivas, diferentes competências, diferentes ângulos de visão. Eu acho que, sem querer dar outros exemplos exemplificativos, peço desculpa pela redundância do termo, basta olhar para as intervenções de Joaquim Morato, Manuel Capoqueira e Pedro Domingos. Ao fim e ao cabo estávamos a falar exatamente de uma mesma questão, mas com olhares e com intervenções de facto muito importantes, eu pelo menos eu achei excelentes. Relativamente às questões que foram colocadas, também de procurar uma resposta rápida e portanto, direta àquilo que foi solicitado. Perspectiva, cultura e ação castradora. A verdade é que a realidade não é assim tão homogénea e neste caso, face àquilo que foi apresentado, ainda muito bem, ainda bem que é assim. Nós temos tido a oportunidade de trabalhar com muitas entidades de todas as áreas de governo, desenvolver iniciativas. Pedro Dominguinhos falou nas oficinas de cocriação, temos feito dias abertos à inovação e outras ações que, ao fim e ao cabo, visam não só capacitar pessoas e equipas, mas também com elas trabalhar no sentido de desenvolvimento e implementação de projetos experimentais. Temos visto em ações de dias abertos dirigentes superiores e máximos de entidades públicas, conjuntamente com os seus dirigentes intermédios, técnicos. Temos visto, ao fim e ao cabo, excelentes exemplos daquilo que é, aos diferentes níveis, o envolvimento e comprometimento para prosseguir esta forma desafiante de pensar o trabalho e de implementar sistematicamente melhorias e de inovar. Portanto, gostaria aqui mais de salientar a tónica positiva, não dizendo que a realidade que foi apontada não exista, mas de facto existem muitos excelentes exemplos de como o acreditar aos diferentes níveis no fazer diferente e no potencial que os trabalhadores podem ter de dinamizar estas ações de inovação. Portanto, e era com essa nota que queríamos relevar. Relativamente à segunda questão da obrigação dos organismos de fazerem a avaliação, por força disso também prosseguirem planos de inovação, nós queremos acreditar que o inovar e obter resultados por si é, digamos, o motivador principal. O caráter da obrigatoriedade introduz uma vertente que pode ser de peso, eventualmente acrescida àquilo que nós estávamos a pensar inicialmente neste processo. Portanto, a ideia é de melhoria contínua e isso é uma responsabilidade de todos, de trabalhadores, de dirigentes, de entidades, e essa preocupação deve efetivamente estar presente, desde as formas mais estruturantes, como Joaquim Morato falou, das ferramentas e dos instrumentos de planeamento e de avaliação, até depois, como falou o Manuel Capoqueira e Pedro Dominguinhos, nas questões de liderança de pessoas e de equipas. E, portanto, queremos acreditar mais nesta perspectiva de automotivação do que a obrigatoriedade. Por último, relativamente aos prémios e reconhecimento, era interessante olhar para os prémios e reconhecimento numa perspectiva global e lata. As questões materiais são importantes, mas as questões como o orgulho de pertencer a uma equipa, pertencer a uma organização, a uma entidade pública e contribuir e dizer eu estive aqui, eu trabalhei e dei um contributo que se refletiu nesta pegada, por força disso o serviço está a funcionar melhor, os cidadãos têm respostas mais rápidas e as empresas também reconhecem na administração pública uma evolução muito significativa e de quem prossegue as melhores práticas, esta vertente também deve ser considerada. Os reconhecimentos mais formais são importantes? Claro que sim, mas temos que ter uma perspectiva mais alargada e pensar que não nos motivamos apenas para as coisas mais tangíveis. Apesar de estamos bastante apertados de tempo, quase nas 4 horas, mas de qualquer forma pergunto aos outros palestrantes se têm algumas respostas para estas perguntas. Posso, se me dá licença, muito sucintamente, até porque eu partilho do que acabou de ser dito relativamente às questões colocadas. Eu também concordo que, sobre a primeira questão, entendo que há um caminho muito grande a fazer. Portanto, há muitas coisas que podemos continuar a fazer. Já se faz muito. A administração de hoje nada tem a ver com a administração de há 20 ou 30 anos, não é? Está muito diferente.
inovou muito, não é? Andou muito para a frente, mas continuamos a ter espaço, a ter potencial para fazermos evoluir esta nossa administração pública, não é? Capacitar, sem dúvida nenhuma, co-criar as oficinas de co-criação, os laboratórios de experimentação, enfim, liberdade para pensar, para criar, e há tanto espaço para trabalharmos e, portanto, e fomentarmos esta cultura de inovação. Na segunda questão, sobre o obrigar ou não as entidades a aderir a este processo de autoavaliação, eu também comungo do Dr. Abel. Por princípio, não. Eu acho que não. Acho que tem que haver outros fatores que nos motivem a utilizar esta ferramenta. E ligo à terceira questão, a questão do premiar e do reconhecimento. Sobretudo por aqui. Eu acho que nós devemos aderir, as entidades devem aderir, exatamente com o objetivo deste prémio, deste reconhecimento. E claro, ninguém pode estar a contar, enfim, com grandes prémios individuais, não é? É sobretudo prémios coletivos, é trabalhar em termos coletivos para a administração, sem dúvida nenhuma, comungo dessa questão que foi dito, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o processo tem que ter efeitos, não é? O que é que acontece com o plano de melhorias que resulta desta ferramenta? Qual a garantia de que as melhorias serão introduzidas? Quem é a responsabilidade caso o plano não tenha sequência? Quais os estímulos, as recompensas, penalizações? Portanto, tem que haver efeito. Mas também devo alertar que uma ferramenta de autoavaliação e a questão de cultura de inovação terá que ser construída. Portanto, tem que haver aqui um período de experiência que conduz a ajustes necessários à validação da ferramenta e, tratando-se de mudança de cultura, é sempre um processo longo, de muita persistência. Não vamos matar de imediato uma boa solução porque nos primeiros meses não apresenta os resultados que, enfim, que nós queremos. É um trabalho de grande persistência e que temos que dar tempo para que tudo evolua e é um processo que carece de muito apoio e de muita experiência para que nós consigamos, ao fim de algum tempo, começar a ver, assim, em termos concretos e com dimensão, os resultados desta ferramenta. Já em tempo, obrigado, Joaquim. Já em tempo suplementar, peço ao Manel se tem alguma... 2 minutos, roubo 2 minutos só para pegar neste assunto de uma perspectiva distinta. Eu sempre me preocupei em termos académicos e desde que comecei a trabalhar com instituições públicas já há mais de 15 anos, foi isso que eu tentei trazer para o meu dia-a-dia profissional, que é a perspectiva da implementação das obrigações públicas, seja na regulação, na política, na gestão interna e tudo. E queria chamar a atenção para o seguinte, atenção de fazer a crítica que se fez aqui inicialmente, de que há imobilismo, é difícil as coisas acontecerem. Normalmente quando se faz essa crítica nós esquecemos que o sistema democrático impõe regras a quem está na estrutura pública, que são regras muito difíceis, de transparência, de obedecer a programas que foram democraticamente eleitos e impostos, de responsabilização. Isto para dizer que fazer tudo isto na coisa pública não é fácil. Por isso, atenção que essa crítica inicial de que imobilismo, é difícil mudar, é mesmo difícil. Agora faz-se. E agora vou para o meu segundo comentário. Motivação, prémios, sim, era muito bom. Eu sou economista, eu gostava muito de poder ver realmente as pessoas a terem acesso a algum tipo de reconhecimento, se quiserem, explícito daquilo que são os resultados que elas trazem para a vida pública. Primeiro, esse reconhecimento pode ser financeiro, mas pode ser outro, pode ser por via da flexibilização, pode ser por via de muitos outros benefícios que podem estar na mesa. Mas faço uma última nota. Ora bem, 20 webinars, 4 pessoas por webinar, 80 pessoas, em todo este processo colaborativo estiveram envolvidas quantas centenas de pessoas, qual é a motivação delas? É muito simples, é contribuir para a coisa pública. Daí que acho que só este exercício, e eu podia-vos dar mais 20 exercícios, e eu em outras funções cheguei a ter 200 pessoas a porem-se elas próprias em risco físico e a avançar para defender a causa pública, mas só este exercício é suficiente para mostrar que há muita motivação. Nada mais. E por último dou a palavra ao Pedro. Está sem som.
Vamos lá. Muito rapidamente, eu acho que eu comecei por dizer que a inovação não se faz contra as pessoas, mas faz com as pessoas. E, portanto, a questão da obrigatoriedade, eu acho que não resulta sobretudo se criar um espírito e uma cultura organizacional que leve a esta mesma necessidade. E eu tenho estado em muitos exemplos, e talvez, e permitam-me dar aqui um exemplo muito claro, que é um projeto que o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos tem, que é o Poli Empreende, que surgiu a partir de uma ideia existente num Politécnico e que foi capaz de ser escalado para o âmbito nacional, que envolve 20 instituições, envolve centenas de empresas criadas e que foi prémio de espírito empresarial. E, portanto, porque foi capaz de, num local, alguém valorizou a cultura de inovação e que foi depois escalado a nível global. A questão das recompensas, eu diria que há imensa tipologia de recompensas. Nós, por exemplo, em Setúbal, temos uma preocupação em que praticamente 100% das pessoas têm direito à formação contínua ao longo do ano, numa média de mais de 20 horas por ano. Eu costumo dizer que desafiava 99% das empresas privadas a terem 20 horas de formação para os funcionários das suas organizações. E, portanto, há aqui esta capacidade de acreditar nas pessoas. E eu costumo dizer que quando nós acreditamos nas pessoas, os resultados normalmente aparecem. E a experiência que eu tenho tido enquanto dirigente e enquanto vários colegas meus dirigentes é que acreditar nas pessoas recompensa sempre. Naturalmente exige liderança, exige competência, exige direção, exige envolvimento e exige, acima de tudo, uma coisa que é fundamental, que é comprometimento. Nós não podemos estar comprometidos este semestre e porque ganhamos um prémio e passado 6 meses isto já não é importante porque o prémio já foi ganho. Se quisermos, isto é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, o que significa, e como na administração pública as lideranças normalmente são transitórias, o que é mais relevante é quem permanece. Portanto, capacitar as pessoas, acreditar nelas, parece-me que é crucial neste processo de implementação da inovação. Agradeço imenso, Pedro, e também ao Abel, Joaquim, Manel e às centenas de pessoas que estiveram ligadas a este webinar, o que já de si acho que é um indício claro do interesse que a ferramenta desperta. E passo a palavra à Elsa Maria Jesus Rodrigues para o encerramento. Estou? Sim. Antes de encerrarmos, pedimos a vossa apreciação sobre esta videoconferência, agradecer a presença de todos neste painel, de todo o conhecimento que foi e a partilha de conhecimento que foi esta sessão enriquecedora ao nível desta autoavaliação para a cultura de inovação nas entidades públicas. E antes de fechar esta última sessão e antes de fecharmos este combinar, este encerrar de webinars que foram estes 20 que nos levou aqui a este encontro agora final, não posso de facto encerrar esta sessão sem antes agradecer à Maria de Jesus Rodrigues, que esteve sempre presente ao longo destas sessões, ao longo destas quase 20 sessões, de forma invisível, algumas vezes a fazer a moderação e a fazer estas transições, ou então nos bastidores como hoje, que teve a dar o apoio a todas as pessoas que nos colocaram questões e esteve sempre presente. Agradeço também a colaboração da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, ao Walter Gouveia, que nos deu o apoio. Agradeço a toda a equipa do INA que colaborou para a realização destes webinars e um agradecimento especial a todos os participantes que ao longo destas 20 sessões de webinars, contando então com o primeiro ciclo também, deste ciclo de programa de webinars para a Administração Pública, nos acompanharam. É bom saber que estão desse lado, apesar de nós não vos vermos, mas é bom sempre vermos estes números sempre a crescer de participantes. Foi muito bom poder contar com a vossa presença e apoio e uma boa tarde para todos e até uma próxima oportunidade. E obrigada a todos os participantes desta sessão. Deus, boa tarde. Obrigado. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Obrigado. Foi um gosto. Obrigado.